Voltamos à nossa entrevista com Nilamon Leite Júnior, que é analista ambiental do ICMBio aqui no estado do Espírito Santo, que tem também acompanhado toda a evolução desse desastre ambiental que ocorreu em Mariana, provocado pelo rompimento de uma barragem lá da Samarco. Nilamon, qual o futuro desse processo? Né? Quer dizer, além de estancar, né? Que esse é o principal situação, né? Quer dizer, estancar, acabar logo o lançamento, né? Quais as próximas etapas desse processo? A recuperação da bacia do Doce e do oceano, o que está sendo feito efetivamente? A empresa já elaborou um plano de recuperação que foi aprovado pelo ICMBio, o IBAMA e os órgãos ambientais estaduais? Isso está sendo trabalhado nesse momento, né? A empresa tem feito algumas atividades de recuperação ao longo do rio, ela foi notificada pelos órgãos ambientais a fazer isso. E assim, a gente espera que desse acidente, se é que a gente pode tirar algo de bom disso, né, que seja tirada exatamente a recuperação do Rio Doce. O Rio Doce já vinha com graves problemas, mesmo antes desse vazamento. Né? Com certeza. A gente tinha graves secas, o Rio Doce, que era navegável, foi um vetor de colonização para o nosso estado e tudo, já vinha em uma situação muito ruim, né? De contaminação também. Né? Sim, muito esgoto fretes doméstico, industriais. Exatamente. Então a gente espera que esse acidente sirva de exemplo para que a gente possa recompor a mata ciliar, recompor as nascentes, né? E trabalhar nesse sentido com relação ao rio. Então os órgãos ambientais têm cobrado muito isso da empresa para que isso seja feito. No mais, a gente está também fazendo todo o monitoramento. Né? Isso está sendo feito ao longo do rio e no mar. O ICMBio tem trabalhado junto com os pesquisadores aqui da UFES, da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, e a gente pretende que esse trabalho siga sendo feito com os pesquisadores daqui da universidade, até para manter uma qualidade nesse trabalho, até porque eles já vinham fazendo trabalhos anteriores no rio e agora fizeram todo esse trabalho de monitoramento. Todos os resultados que a gente tem de contaminação de água ou de organismos na bacia foram feitos pela universidade. Né? Então a gente pretende que isso continue sendo feito pela universidade para manter não só a credibilidade, mas que a gente tenha também localmente a formação de recursos humanos, de material mesmo, de estrutura, para que se, né, porventura, Deus queira que não, mas um novo acidente desse aconteça, a gente esteja mais preparado para receber isso. Né? Para te dar um exemplo, quando isso aconteceu lá em novembro, e as amostras começaram a ser coletadas, os laboratórios não tinham nem vidraria para coletar a água mesmo, sabe? Sim. De tanto tamanho foi o volume dessas amostras. A gente tem a amostra sendo analisadas na universidade do início do ano, porque não tem gente para analisar. Né? Ninguém esperava um acidente como esse. Então, assim, se a gente puder ter um centro de referência aqui, né, para o combate de um acidente como esse, é o que a gente pode ter a ganhar com isso. Então, para o futuro... e além para estar assessorando e prestando monitoramento para casos de acidente, esse centro de pesquisa também pode fomentar ações que vão recuperar a bacia, sim, não? Sim. Essas ações de recuperação da bacia, né, principalmente ao longo do rio, acho que isso, para mim, assim, na minha opinião como técnico, é o principal a ser feito. No mar é muito difícil recuperar, é uma área muito aberta, muito ampla. Então não dá para dizer que a gente, vamos dragar a foz do Rio Doce. Talvez o remédio seja muito pior do que a doença. Né? Você vai mexer muito mais com o ambiente. Então o que a gente pode fazer agora é monitorar, ver quais são os organismos que estão sofrendo com algum tipo de contaminação ou de estresse, com esse desequilíbrio ambiental. Tentar reparar isso na medida do possível, que não é fácil, porque muitas vezes quando você desequilibra a natureza, é muito difícil você voltar para o ponto original. Né? A própria natureza leva anos, né? Às vezes séculos, para poder voltar ao ponto original. Né? E às vezes não consegue, você volta para um ponto diferente daquele. Mas, enfim, a gente tem que monitorar e saber o que está acontecendo. Isso é o que a gente vai fazer agora. Certo. Nilamon, vou usar essa figura que você deu, por exemplo, de estar sendo ainda drenado
alguma coisa dentro da barragem e extrapolar para a questão da perda de solo por erosão, que acontece em toda a área da bacia, por um processo agrícola insustentável em determinados casos, né, pecuária extensiva, com um cuidado deficiente do solo, né, que faz uma drenagem permanente dessa terra, desse solo da bacia do Rio Doce, para dentro da calha principal do rio e vem para o oceano. Essa seria uma das grandes ações que poderiam ser desenvolvidas. Né? Com certeza, não, com certeza. Acho que salvar o Rio Doce, né, esse movimento para salvar, deveria ter sido antes do acidente, já deveria ter acontecido. Né? Então agora o que a gente pode tentar tirar de bom disso é isso, replantar essa mata fazer ciliar, do limão a limonada. conscientizar o produtor rural, o que cria o gado, né, na margem do Rio Doce, para que a gente consiga salvar o rio. Isso é importante para eles também, porque agora está todo mundo reclamando que não tem água para molhar a lavoura, não tem água para a sede do gado, não tem. Então se a gente não conservar o rio, não vai ter. Né? Então é isso que a gente precisa fazer. E de prático, a gente sabe que está sendo agendado esse projeto, mas nenhuma ação ainda foi iniciada, né? Não, assim, a gente tem os monitoramentos que foram feitos, principalmente na parte marinha. A última viagem, a última expedição foi em abril. Né? Para identificação das condições ambientais da água, da qualidade da água. Né? Exatamente. E algumas medidas estão sendo realizadas ao longo da margem, né, da calha do rio, mas ainda não são as medidas ideais. Ainda não se encontrou um ritmo, uma fórmula ideal para que a gente resolva realmente o problema. Né? Como é um desafio muito grande, tanto a empresa quanto os órgãos ambientais cobram, a empresa faz, muitas vezes a gente tem que cobrar de novo, né, para que ela refaça determinados tipos de coisa. Então a gente tem que acompanhar isso e cobrar. Sempre. A sociedade tem um papel importante nisso, de pressionar tanto a empresa quanto os órgãos ambientais, pressionar o governo realmente. Né? Eu falo, sou um funcionário público, sou um funcionário do governo, então a gente está tentando fazer tudo à nossa mão para poder reverter esse acidente. E a sociedade tem um papel importante, continuar cobrando a gente. E a ictiofauna? Como que está reagindo a esse processo? Quer dizer, já se permite a pesca? Houve alguma atividade nesse sentido? Então, inicialmente, né, se acreditava que, pelo menos para a foz do rio, iria haver uma grande mortandade de peixes, como teve lá para cima, na calha. Logo, sim, nos primeiros 50 anos. Exatamente. Os peixes foram soterrados pela lama. Sim. Isso na foz do rio não aconteceu. Né? Houve uma modificação completa do ambiente onde esses peixes vivem, mas não chegou a ter uma mortandade muito elevada. Talvez de algumas espécies que morreram e algumas que desceram até pela própria calha do rio e acabaram chegando na foz. Mas a Justiça Federal proibiu a pesca na foz do Rio Doce, né, numa área que vai da Barra do Riacho até o Degredo ali, que é ao sul de Linhares, né, justamente para poder prevenir o consumo dessas espécies, porque eles poderiam estar contaminados. Sim. A expedição que a gente fez no mar constatou isso. As espécies que estão próximas à foz do Rio Doce e algumas que são de uso para consumo, elas estão contaminadas, com diversos metais pesados. Né? Então a Justiça tinha razão de fazer essa proibição. E a grande preocupação agora é a gente continuar monitorando para saber quando que essas espécies vão estar próprias para consumo. Sim. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: essa presença de metais não ocorria anterior ao acidente? Pois é, isso não tem como a gente saber. Como não havia uma pesquisa realizada anteriormente, né, com uma detecção desses metais nessas espécies, a gente não pode dizer se isso já vinha anteriormente ao acidente ou se isso se acentuou com o acidente. Isso pode ter um nível de contaminação que se acentuou. O que a gente pode dizer com certeza, que os dados indicam, é que há um gradiente. Quanto mais próximo à foz do Rio Doce, maior é o índice de contaminação das espécies. Quando você se afasta em direção ao norte e ao sul, você diminui essa contaminação. Mas, por exemplo, quando você se afasta em direção ao norte, na direção de Barra Nova, por exemplo, a gente constatou que o plâncton lá também está contaminado. Então você tem um pico no Rio Doce e lá mais afastado um outro pico, que não necessariamente é da contaminação da pluma que chegou da foz do Rio Doce. Pode ter outras fontes contaminantes.
Então, essa questão da contaminação do pescado, do ambiente marinho como um todo, isso vem muito anterior. A gente tem empreendimentos de petróleo, empreendimentos portuários, e todos esses empreendimentos estão contaminando o mar, né? E o pescado que a gente come. Infelizmente, isso é uma realidade. Vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.